Então, pessoal, desculpe, mas ainda ficou faltando um tópico falando sobre a questão da água no continente asiático. Essa questão da água, ela gera alguns tipos de atrito entre alguns países, justamente por ser um produto muito escasso no continente. Então, isso faz com que vários tipos de países tenham algum tipo de conflito nesse continente, né? Por querer, no caso, as nascentes de determinado rio, né? Porque eles querem, falam que é um bem natural a toda a população. Então pode ser que às vezes próximo às nascentes eles fazem algum tipo de canalização para desviar a água para o país deles. Aí os países que estão abaixo falam que vão ser prejudicados e tem vários tipos de problemas. Tá, ok? Então o conflito pela água ele vem ampliando em todo o mundo, havendo muitas regiões e tensões e articulações políticas em torno do domínio estratégico desse recurso, né? E ao lado do petróleo, a água potável é o mais estratégico dos recursos, mas ao contrário do primeiro, ela não possui alternativas, sendo fundamental para o funcionamento da sociedade. Em muitos países, a água é realmente vista como um tesouro em razão de sua baixa disponibilidade em nível local e até regional. Por isso, muitas disputas envolvem a sua posse e controle e muitas outras estão por vir. Haja vista que o século XXI promete ser o século dos conflitos internacionais pela água. Desde tempo, né, desde os tempos antigos, vamos dizer assim, já existem registros de conflitos pela água envolvendo nações e civilizações. No entanto, até hoje, a disputa quase sempre envolve a posse do território estratégico que abriga as nascentes do rio, como eu falei para vocês, né? Vocês podem ver, até fazer uma analogia que atualmente, né, a água até mesmo às vezes sai mais caro do que o litro do petróleo. Se você pegar uma garrafinha aí em qualquer tipo de sinal, né, agora não, né, com essa pandemia não tem ninguém vendendo água, mas em períodos de verão muito quente, uma aguinha de 200 ml acaba chegando a R$ 2. E o litro de uma gasolina, que é o petróleo, vamos dizer assim, né, chega, vamos dizer, a 4,50, né? Então, um litro são 100 ml em relação a 200 ml. Então, de 2 para 4,50, aí existe uma diferença muito grande. Então, vocês podem verificar que a água acaba saindo mais caro, o litro da água, vamos dizer assim, sai mais caro do que o litro do petróleo. Okay? Então, aí vem falando sobre alguns tipos de conflitos em relação à água, que em 67 foi a Guerra dos 6 Dias do Estado de Israel, né, recém-criado, expandiu suas fronteiras e ocupou várias áreas de países adjacentes no Oriente Médio. Uma delas era a colina de Golã, que pertence, desculpa, à Síria. Além de apresentarem uma posição geográfica estratégica, abrigam as nascentes do Rio Jordão, muito utilizado pela irrigação no local. Israel, inclusive, controla os recursos hídricos subterrâneos em suas áreas e na Cisjordânia, sendo frequentemente acusados de impedir que os palestinos utilizem-nos em articulação notadamente, né, estratégica. Vale lembrar que Israel, Jordânia e Palestina, os três países locais, reúnem 5% da população mundial, né, e apenas 1% das reservas hídricas. Então, aí você se pergunta, mas o planeta, em vez de ser chamado planeta Terra, devia ser chamado de planeta Água, porque existe mais água do que, no caso, Terra. Só que esse tipo de água que nós temos, né, dos oceanos, é um tipo de água que não é utilizada para consumo humano, porque é uma água salgada. E o tipo de água que o ser humano bebe é a água doce, entendeu? Então fala que cerca de menos do que 8% da água doce, né, do planeta, de toda a água, 8% mais ou menos é água doce do planeta. Então nós não temos tanta água para consumo. Okay? Então eu botei aí um questionário para vocês, né, dei um pause, aí vocês vão responder quais são os extremos do continente, do relevo asiático, que particularidades ocorrem na fronteira entre a Ásia e a Oceania, o que são monções e como funcionam, quais são os climas mais quentes do continente asiático,
A número 5, que tipo de vegetação nativa predomina atualmente nessas regiões? E também, número 6, cite tipos de vegetação brasileira que apresentam características semelhantes. Ou seja, você vai pegar a vegetação brasileira, fazer uma semelhança com a vegetação do clima asiático. Tá ok? No final da aula eu coloco, no caso, a resposta para vocês.